Números, capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberragens de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. 4. Todos os dias do seu nazireado não comerá coisa alguma que se saia da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. 9. Se alguém vier a morrer junto a ele subitamente e contaminar a cabeça do seu nazireado, rapará a cabeça no dia da sua purificação, ao sétimo dia rapará. Ao oitavo dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele, visto que pecou relativamente ao morto. Assim, naquele mesmo dia, consagrará a sua cabeça. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para oferta pela culpa trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu. No dia que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda da congregação. 14. Ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano sem defeito, em holocausto, e uma cordeira de 1 ano sem defeito, para a oferta pelo pecado, e um carneiro sem defeito, por oferta pacífica. E um cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite, amassados, e obreias ázimas untadas com azeite, como também a sua oferta de manjares e as suas libações. O sacerdote os trará perante o Senhor, e apresentará a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto. Oferecerá o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos. O sacerdote apresentará também a devida oferta de manjares e a libação. 18. O nazireu à porta da tenda da congregação rapará a cabeleira do seu nazireado e tomará e adorar sobre o fogo que se sagrado do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e o bolo ázimo do cesto e uma obreia ázima, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver este rapado a cabeleira do seu nazireado. 20. O sacerdote os moverá em oferta movida perante o Senhor, que isso é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta movida e com a coxa da oferta, e depois disso o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, afora o que as suas posses lhe permitirem, segundo o voto que fizer, assim fará a lei do seu nazireado.
Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, confessamos diante de Ti todos que estamos reunidos aqui esta noite e aqueles irmãos impedidos de estar aqui, que estão acompanhando de forma online o culto aqui neste lugar. Ó Deus, nós reconhecemos que esse texto traz elementos muito complexos e que todos nós somos muito incompetentes para entender a Tua palavra naquilo que nos parece tão simples. Quanto mais em textos como esse, que nos apresentam ofertas de animais, ofertas de grãos, dias específicos, comportamentos de dieta alimentar específica. Ó Deus, ajuda-nos a entender qual o Teu propósito para as nossas vidas. Amém. Assim oramos e clamamos o Teu cuidado, no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o voto do nazireado. É claro que você entendeu algumas coisas, né, Cláudia? Deu para entender que era um chamado especial de consagração a Deus. Um chamado para o homem ou para a mulher, que se separava com um propósito, para um propósito santo. Você separou o tempo de hoje para um propósito santo, não foi mesmo? Esse propósito é estar aqui, para louvar a Deus, para apresentar o seu coração, derramar a sua alma e ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Logo, meus queridos irmãos, nós nos assemelhamos àqueles que lançavam sobre si o voto chamado de Nazireu. Você conhece o Nazireu na Bíblia, não conhece? Há um Nazireu mais famoso da Bíblia, né? Foi Sansão. Então todos nós conhecemos bem a história de Sansão. E essa história é um alerta para nós, damas. Um homem chamado desde o nascimento para servir o Senhor. E ele brincou com o perigo, brincou com o pecado. E ele, que poderia ter sido grande bênção para o povo do Senhor, infelizmente ele não foi tudo aquilo que Deus havia determinado na vida dele, para que ele fosse para Israel como grande libertador do povo judeu. Ele brincou com a ordem de Deus, ele brincou com os mandamentos de Deus. Quantas vezes ao longo da vida, meus irmãos e irmãs, nós temos brincado com a palavra de Deus, nós temos brincado com os mandamentos de Deus. Nós não podemos alegar ignorância. Eu creio que a maioria dos que estão presentes aqui essa noite tem algum conhecimento das Escrituras. Você não pode alegar que você é analfabeto das Escrituras, que você não entende que Deus tem um chamado para a sua vida. Então eu quero pensar com vocês, meus irmãos, o que significa para nós cristãos hoje o nazireado. Porque não pode, meus irmãos, que haja alguma coisa das Escrituras que não seja proveito para nós, né, Pedro? Que não seja lição para nós. Então tem que ter uma lição, tem que ter um ensinamento, tem que ter um desafio. E eu quero dizer a vocês que Deus exige de nós algumas coisas muito específicas quanto ao chamado cristão. Há sim uma ligação com esse voto tão estranho, esse voto tão intenso. Ou você vai dizer que não era um voto intenso, né, Abraão? O camarada deixar a cabeleira crescer, sem rapar aquela cabeleira, o sujeito não poder tocar no cadáver nem do parente mais próximo, se abster totalmente do vinho e do produto da uva. É claro que esse chamado é um chamado intenso. Esse antigo voto, ele pode ensinar a mim e você alguma coisa sobre a vida cristã, para nós sairmos daqui essa noite melhores do que nós entramos? Ou esse voto caducou? Não tem nada que serve para nós aqui. Isso era somente para os judeus. Meus irmãos, verdadeiramente, tem lições das nossas vidas aqui. A palavra de Deus essa noite provoca a mim e você
deixando bem evidente que o chamado de Deus é intenso, o chamado de Deus é pleno. Ninguém foi chamado para servir a Deus mais ou menos. Você foi chamado para estar aqui essa noite para receber essa palavra. Deus está chamando você para servi-lo plenamente, porque Ele busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. E aqueles que amam a Deus devem amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. E é claro que você ama Deus assim. Não é mesmo, Marcos? É claro que você ama Deus assim. Não é mesmo, Grilo? É claro que você ama Deus assim. Não é mesmo, Úrsula? Por isso nós estamos aqui. Nós amamos o Senhor conforme Ele fala em Sua palavra. Então, que lições, que ensinos esse livro de Números traz para nós acerca desse chamado tão intenso? Primeiro ensino é que é um chamado para separação. Os versículos de número 1 até o de número 8, eles deixam muito evidente essa separação. O Lucas, o nazireu, ele devia se separar do vinho. E ele devia ser separado de todo o produto da videira. Parece radical demais? Mas quando depois do dilúvio, Noé sai da arca com a sua família, e ele planta uma vinha, e ele colhe a uva, e ele faz o vinho, e ele se embriaga. E então ele amaldiçoa a descendência do seu Deus. A proibição do consumo de vinho, a proibição do consumo de qualquer produto da videira, simbolizava, meus irmãos, uma separação total dos prazeres terrenos, das influências culturais. Então o vinho, frequentemente, era associado à celebração, ao relaxamento. E isso poderia fazer, celebração e relaxamento, poderiam desviar a atenção do nazireu, do compromisso que ele tinha com Deus. Então, irmãos, essa abstinência, ela refletia a necessidade de sobriedade espiritual. E ela nos traz a lembrança, a exortação do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus irmãos, há alguma coisa que tem desviado a sua atenção de Deus essa noite? Ao longo da sua vida, alguma coisa há que tem desviado você do chamado que Deus tem para a sua vida? Você sinceramente acredita que você está aqui só para cumprir um compromisso religioso, só para atender um convite? Será que você, Eusilane, consegue entender que Deus está te chamando? Então Deus está nos chamando. Há alguma coisa que impede de servir a Deus plenamente? Alguns irmãos, essa noite, vão se desvencilhar das coisas que os prendem para que possam fazer a pública profissão de fé e batismo. Então é preciso, meus irmãos, que todos nós façamos essas considerações. Também, olhando o texto, o nazireado, ele tinha um sinal visível. Ele tinha um sinal visível. O cabelo crescia como um sinal visível da consagração daquele homem ou daquela mulher que tinha feito aquele voto com Deus. O cabelo intocado representava uma demonstração pública da consagração do nazireu. Enquanto a maioria dos homens da época não tinha o cabelo tão longo, na maioria tinha o cabelo curto, o nazireu se destacava pela sua aparência. Ele mostrava externamente que ele tinha um compromisso interior. Isso é bonito demais. Ele mostrava externamente que ele tinha um compromisso interior. Você tem mostrado externamente que você tem um compromisso interior?
As pessoas olham para mim e para você, e elas têm percebido que nós temos um compromisso com Deus. Meus irmãos, esse princípio nos lembra que a santidade, ela não pode apenas ser interna. A santidade também precisa ser refletida em nossa conduta visível. A palavra quem diz isso: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, meus filhos, a sua luz precisa brilhar diante dos homens. Verdadeiramente, nós temos sido luz nesse mundo de trevas. Verdadeiramente, irmãos, nós temos sido sal nesse mundo sem sabor, nesse mundo sem graça. A sua vida, Chilane, ela tem feito a diferença? Você é presbítero Dionésio, você tem ajudado a melhorar as coisas ao seu redor? Porque o nazareado, ele tinha um sinal visível. O cristão tem que ter o sinal visível. Não adianta vir à igreja todo culto e do lado de fora ninguém sabe quem sou eu, ninguém sabe quem é você. O nazareado exigia pureza, a pureza mais intensa. Não podia tocar em cadáveres, nem nos cadáveres daqueles que eram mais próximos. Meus irmãos, perder uma pessoa querida é tão difícil. Imagino, para um casal perder o cônjuge, o marido perder a esposa perder o marido, o filho ver o pai, a mãe, o pai e a mãe ver o filho ali, deitado no caixão, o sentimento de tristeza, de não poder abraçar, não poder beijar, não poder tocar, não poder sentir o cheiro. Então, meus irmãos, o nazireu, ele estava impedido de tocar em qualquer tipo de cadáver. Ele tinha que estar longe de onde estivesse acontecendo algum tipo de velório. Mesmo diante da perda de um ente querido, ele não podia se contaminar. Ele tinha que demonstrar que a sua lealdade a Deus era superior a qualquer laço terreno. E isso nos ensina sobre a pureza espiritual que os cristãos devem buscar. Meus irmãos, nós precisamos nos manter afastados de tudo aquilo que possa corromper a nossa comunhão com Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: portanto, saí do meio deles. Ou seja, daqueles que podem causar a contaminação, daqueles que podem causar a corrupção. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Então, irmãos, vamos sair do meio das impurezas. Se forem amigos a causa das nossas impurezas, então nós precisamos sair do meio desses amigos. Se for bebida, droga, sexo, a causa das impurezas, nós precisamos abandonar essas coisas. Assim como os nazireus se separavam para Deus, nós somos chamados a uma vida de santidade. Então, Sam, você entende, meu filho, o seu chamado para uma vida que agrada a Deus? A Valéria entende o chamado dela para uma vida que agrada a Deus? Então, o primeiro ensino, que o nazireado é um chamado à separação. O segundo ensino, o nazireado, ele tinha um período de duração, mas ele exigia fidelidade plena. Havia um período de duração, mas exigia fidelidade plena. Olha o versículo 13. Leiam comigo o versículo 13. Esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem, será trazida a porta da tenda da congregação. Prestou atenção? No dia
em que se cumprirem os dias do seu nazareado. Ou seja, o voto tinha um tempo determinado, mas ele exigia fidelidade plena. O voto do nazireu não era um compromisso eterno, não era para todos os dias da vida, mas ele tinha que ser cumprido fielmente, até o fim do período estabelecido. Isso demonstra para nós, meus irmãos, a importância da perseverança da fé, a importância do compromisso com Deus. Quantos cristãos começaram tão bem a sua caminhada, com tanto fervor, com tanta alegria, mas se desviaram. Essa noite aqui na nossa igreja, e em tantas outras igrejas que nesse momento estão adorando a Deus, quantos jovens, adolescentes, adultos, anciãos, que um dia caminharam conosco na mesma fé, e hoje não mais. Jesus nos ensina a perseverar até o fim, para recebermos a coroa da vida. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, o cumprimento do voto, ele incluía ofertas e sacrifícios. Você leu o texto com atenção, e eu pedi para que você fizesse a leitura justamente dessas ofertas. No final do período, a pessoa, o homem ou a mulher que tinha feito aquele voto de separação, aquele voto sagrado a Deus, ele tinha que apresentar alguns animais a Deus. Era uma maneira de ele demonstrar gratidão e reconhecimento pelo tempo da consagração. Então eram oferecidos um cordeiro para o holocausto e uma cordeira para uma oferta de pecado. Esses animais tinham que ter um ano e não podiam ter defeitos. E também era oferecido um carneiro sem defeito para uma oferta pacífica. Então, uma oferta de holocausto, uma oferta pelo pecado e uma oferta pacífica. Será que alguém trouxe algum cordeirinho esta noite para nós sacrificarmos depois do culto? Graças a Deus que nós temos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos falar juntos? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que tinha um coração de adorador, ele ia perante o sacerdote, cumprindo tudo aquilo que os mandamentos determinavam. Meus irmãos e irmãs, verdadeiramente nós temos um coração de adorador. Um coração de adorador, ele é capaz de entender que tudo vem do Senhor. Cristo não quer um cordeiro, uma cordeira, um carneiro com defeitos essa noite. Cristo quer o coração. Cristo quer a vida. Paulo escreveu aos Romanos, disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não tem que demorar nenhum cordeiro, nenhuma cordeira, nenhum carneiro, mas eu tenho que oferecer de forma racional a minha vida para o cuidado do meu Deus. E é isso que Deus essa noite requer de mim e de você. Deus requer de nós, presbítero Juninho, muito mais do que aquilo que ele pediu para os nazireus. Então, quando você lê a lei do nazireado, você fica assustado com aquilo. Como eu vou cumprir uma lei dessa? Mas não se assusta não, Lucas, Samuel. O que Jesus pede é muito mais do que aquela lei. Porque o chamado nazireu era apenas por um tempo. Mas agora, Noemi, o chamado de Deus é para toda a vida. A Noemi não está aqui por um período. A Noemi não está aqui por um instante. Mas por toda a vida. É por isso, meus irmãos, que os eleitos do Senhor, eles foram chamados para servir o Senhor eternamente. Jamais os eleitos do Senhor vão ficar afastados para sempre do Senhor, mas o Senhor mesmo vai trazer os seus eleitos, porque o chamado do nazireado do cristão não é um chamado por um tempo, não é para ser crente um tempo, tocar no louvor, pregar, ensinar na igreja, frequentar uma sociedade, não é por um tempo, mas
mais nos ensina, esse livro de Números, né, acerca do nazireado. Meus irmãos, o nazireado, como tudo aquilo que nós percebemos no Antigo Testamento, era uma sombra. Entre a realidade e a sombra, nós devemos preferir a realidade e não a sombra. O nazireado era uma sombra da vida cristã. Rodrigo, isso é muito grande. O nazireado era uma sombra da vida cristã. A vida cristã exige separação do pecado. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, assim como o nazireu se separava dos elementos comuns da vida, como o vinho, como a uva, como estar num velório, o cristão é chamado a se afastar do pecado e de todas aquelas práticas e coisas que desagradam a Deus. Essa separação, meus irmãos, ela não é um isolamento do mundo, mas ela é um compromisso para nós vivermos no mundo, mas não de acordo com os princípios do mundo, de acordo com os princípios do reino de Deus. Você consegue entender que você está no mundo, mas não pertence ao mundo? Então, se você está no mundo e não pertence ao mundo, para de viver como mundano. Nós estamos no mundo, não somos do mundo. Estamos no mundo para um chamado de ser luz, de ser sal, de fazer a diferença. Então paremos, irmãos, de nos comportarmos como os mundanos que não têm a Cristo e que não conhecem a sua palavra. A vida cristã, ela é um convite a um testemunho visível. Então o cabelo do nazireu era um sinal público da sua consagração. Ficava evidente então ali para todos que ele havia feito o voto do nazireado. Quando nós olhamos para as Escrituras do Evangelho de Mateus, nos lembra que nós somos a luz do mundo. A nossa luz deve brilhar para que as pessoas possam glorificar a Deus. O nosso comportamento, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas precisam refletir a transformação que Cristo operou em nós. Nós, irmãos, precisamos ser exemplos vivos de fé e obediência. Não podemos esquecer jamais que as coisas velhas já tudo se fez. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. A vida cristã é uma vida de perseverança e obediência. O voto do nazireado era pesado. Ele exigia disciplina e constância. Meus irmãos, a vida cristã, ela segue o mesmo princípio, né, Romildo? A vida cristã segue o mesmo princípio. Paulo, falando aos Filipenses, disse, ele nos encoraja a prosseguirmos para o alvo da vocação celestial. Então eu preciso ser fiel para chegarmos ao fim, para que nós possamos, no tempo que Deus determinar, falar como o apóstolo Paulo: combati acabei guardei. Será que nós podemos falar isso essa noite? Meus irmãos, o nazireado é apenas uma sombra da vida cristã. É difícil obedecer o voto do nazireado? Seja um cristão verdadeiro. E eu concluo aqui, meus irmãos, trazendo exemplos de alguns nazireus. Sansão é um deles. O livro de Juízes nos conta a história de Sansão. Lá é dito assim para a mãe de Sansão: porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Sansão foi chamado para um propósito específico, mas ele comprometeu a santidade dele ao se envolver com influências negativas. Então, irmãos, isso nos alerta o perigo de nós negociarmos os valores das Escrituras
o perigo de nós abrirmos mão do chamado de Deus pelos prazeres momentâneos. Como cristãos, nós devemos o tempo inteiro nos manter vigilantes e firmes. Nós precisamos evitar as distrações que podem nos afastar da vontade do Senhor. Sansão se desviou com as distrações. As distrações de Sansão eram de ordem sexual. Quais são as distrações que têm afetado a minha vida e a sua vida? Samuel é outro nazireu de Deus que nós temos nas Escrituras. É dito também acerca de sua mãe. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Samuel foi entregue a Deus desde a infância. Samuel cresceu servindo a Deus no templo. A vida de Samuel nos fala da importância de uma entrega total ao Senhor, de uma busca constante pela vontade do Senhor. E eu e você, meus irmãos, estamos sendo chamados a vivermos essa vida, uma vida de serviço, uma vida de obediência, uma vida de fidelidade a Deus, a sua palavra, ao seu reino, nos colocando totalmente disponíveis para fazer a sua vontade santa. O outro nazireu que todos vocês conhecem bem, está no Novo Testamento, foi João Batista. O Evangelho de Lucas diz dele o seguinte: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Percebe? Os princípios da lei do nazireado estavam presentes na vida dele. Não poderia beber vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Então João Batista viveu uma vida separada, anunciando a vinda de Cristo, chamando as pessoas ao arrependimento e muitas vezes chamando de forma vigorosa. Ele virava para os seus ouvintes e ele falava de forma muito mais dura do que eu algum dia pretendo falar com vocês. Raça de víboras! Eu não vou chamar vocês de raça de víboras nunca, porque se eu chamar vocês de raça de víboras, eu também me encaixo nessa categoria dessas víboras, porque não há justo, nem sequer bom, há somente um, que é Deus. Então, como cristãos, eu tenho uma missão. Essa missão é pregar o Evangelho. Jesus me deu essa missão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Percebe que a vida cristã, ela é muito mais intensa do que a lei do nazireado. E para encerrarmos aqui, irmãos, o que dizer do nazireu de Deus? Jesus, o nazireu de Deus. Ele não foi um nazireu no sentido formal da lei do nazireado que nós demos para vocês aqui do capítulo 6. Mas ele viveu a verdadeira santidade e separação para Deus. Jesus rejeitou as tentações do mundo, e o diabo ofereceu muitas tentações para Jesus. Jesus rejeitou todas elas. Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai. Jesus ofereceu a sua vida como sacrifício supremo por nós. E agora, meus irmãos, Jesus, o nazireu de Deus, está convidando a mim e você para segui-lo. Então, assim como o nazireu se separava para Deus, nós somos chamados para vivermos para a glória do Senhor. A primeira epístola de Pedro nos lembra de algo que o Senhor nos convida o tempo todo no livro de Números: sede santos, porque eu sou santo. Vamos falar juntos? Sede santos, porque eu sou santo. A nossa consagração não vem das nossas próprias forças, mas da graça que nós encontramos em Cristo Jesus. Meus irmãos, um diamante bruto, quando extraído da terra, não se destaca. Eu sei, já ouvi muitas histórias de que a região aqui há tempos atrás, o pessoal abria túneis aqui em Minas, procura de pedras,
Então já ouvi muitas histórias acerca disso. A verdade é que uma pedra preciosa em estado bruto, ela pode de repente ser confundida por nós como alguma coisa sem valor algum. Então uma pedra preciosa em estado bruto, ela não tem brilho, ela não tem valor aparente. Somente quando ela é levada ao joalheiro. Então ele vai fazer os cortes, a lapidação adequada para aquela pedra. E o seu brilho vai surgir. E o seu valor então há de ser revelado. Não é um processo rápido. É longo. Exige precisão. Mas no final, o diamante vai refletir a luz de maneira magnífica. Assim, a vida cristã é o chamado para a separação. A vida cristã é o chamado para a transformação. O nazireu era separado para Deus. A sua consagração o distinguia. Como cristãos, somos chamados para sermos diamantes nas mãos de Deus. Você é um diamante nas mãos de Deus. Mas você tem sido um diamante de fato para o mundo. O mundo não pode ver o nosso valor no início. Mas se nós deixarmos o joalheiro supremo, nosso Deus, nos moldar, lapidar, tirar de nós tudo aquilo que não agrada, a nossa luz vai brilhar. Eu encerro com 4 perguntas. Primeiro, você está vivendo uma vida separada para Deus? Ah, pastor, eu estou ouvindo a igreja. Não é essa a pergunta. Tem muita gente que vai à igreja, mas não está vivendo para o Senhor. Você está vivendo uma vida separada para Deus? Eu me perguntei muito isso no dia de hoje. A segunda pergunta: você está disposto a fazer da sua jornada um compromisso genuíno de santidade e fidelidade a Deus? Terceira pergunta: você está disposto essa noite a consagrar totalmente a sua vida a Deus? Você está disposto a esquecer tudo aquilo que pode distrair você e impedir, Carol, de você ser uma grande bênção, um instrumento poderoso de Deus nessa cidade? Nós possamos, irmãos, considerar essas coisas. Durante a semana, leia esse texto mais vezes. O culto foi mais simples, foi mais tranquilo. Nada de cordeiro de um ano, de cordeira de um ano, ambos sem defeito. Nada de um carneiro sem idade especificada, sem defeito. Nada de 2 oulinhas ou pombinhas. O que você acha? Não foi tranquilo por essa noite? Nós entramos, oramos, cantamos e ouvimos a palavra. Que o Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações.